Hoje nós vamos ler e entender a Epístola aos Efésios capítulo 3. Existe uma revelação muito poderosa aqui sobre o plano de Deus para a humanidade. E talvez esse texto explique algo que muitas pessoas ainda não entenderam sobre o Evangelho. A Bíblia diz em Efésios 3, do versículo 4 ao 6, diz assim: Pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do ministério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifesto aos filhos dos homens, como agora foi revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, participantes da promessa em Cristo Jesus pelo Evangelho. Essas palavras foram escritas pelo apóstolo Paulo de Tarso. Paulo está dizendo que havia algo que muitas pessoas ainda não entendiam completamente. O que era isso? Que através de Jesus Cristo, Deus estava chamando pessoas de todas as nações para fazer parte do seu povo. Ou seja, a salvação não seria apenas para um grupo específico. O evangelho seria anunciado para todas as pessoas. Depois disso, Paulo faz uma oração muito profunda. Ele diz em Efésios 3, versículo 7 ao versículo 19, assim: para que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, possais compreender qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Aqui Paulo está mostrando algo muito importante, porque o amor de Cristo é tão grande que não cabe nas medidas humanas. Hoje muitas pessoas vivem com culpa pelo passado, sensação de rejeição, medo de não serem aceitas por Deus, mas a mensagem do Evangelho é que o amor de Cristo é maior do que tudo isso. Deus não chama pessoas porque elas são perfeitas. A Bíblia diz e ensina que todos nós precisamos de graça. E é exatamente por isso que Jesus veio ao mundo. No fim do capítulo existe um versículo muito conhecido, Efésios 3, versículo 20, que diz assim: Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Bom, isso significa que Deus pode fazer mais do que imaginamos, mais do que pedimos, mais do que esperamos. Se você está ouvindo essa mensagem hoje, talvez Deus esteja falando ao seu coração. Talvez você precise experimentar esse amor que Paulo descreveu, né? Se você deseja entregar sua vida a Jesus Cristo, ore comigo agora. Repita essas palavras. Elas refletem se elas refletem verdadeiramente o que está no seu coração. Amém? Diz assim: Senhor Deus, eu reconheço que preciso de Ti. Reconheço que sou pecador, pecadora, que não posso me salvar sozinho, sozinha. Eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus pecados e ressuscitou para me dar vida. Hoje eu me arrependo dos meus pecados e entrego a minha vida a Ti. Escreve meu nome no livro da vida, transforma meu coração, ensina-me a viver segundo a Tua vontade e a partir de hoje eu declaro: Jesus é o meu Senhor e Salvador. Jesus Cristo, né? Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração comigo, escreve aqui nos comentários: eu preciso de Jesus, eu quero orar por você. E continue acompanhando essas séries, onde estamos lendo e explicando a Bíblia todos os dias. Porque quando a palavra de Deus entra no coração, a vida nunca mais é a mesma.